Checkup no rádio. Doutor Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Alexandre, bom dia a todos os ouvintes, internautas, uma satisfação mais uma vez, iniciar mais um ano participando aqui do quadro Checkup no rádio. Mandar um abraço aí para nossa querida Suênia, pequeno probleminha de saúde, conjuntivite, mas vai resolver rapidinho, né? Você vê que hoje ela foi substituída aqui pelo charme da Alexandre Costa, né? Pelo Suênio. Não fiz o café, só não fiz o café. Quem fez o café? Não, só não fiz o café. Foi bem Luiz Alves que fez o café hoje. Lá que eu faço esse café. Doutor Belísio, falar um pouco sobre tremores, né? A gente se escuta muito aí, tô tremendo, tremo bastante, será que é sinal de Parkinson ou não? Não. O tremor, na maioria das vezes, não é Parkinson, mas é o sinal que mais as pessoas têm medo de ser Parkinson. A gente sabe que a doença de Parkinson é uma doença crônico-degenerativa, que progride, que ela avança, que ela deixa o indivíduo com suas capacidades limitadas, funcionalmente ele vai perdendo, vai ficando limitado. E o tremor é um evento que muito visível pela população em geral, pelo público leigo, que é o que caracteriza, assim vamos dizer, a doença de Parkinson. Entretanto, a principal causa de tremor não é a doença de Parkinson. A gente pode se tremer, assim vamos dizer, porque está com frio. A gente pode tremer porque está tomando um medicamento que causa tremor. A gente pode tremer porque está com estresse. Quando está emocionado, a gente pode se tremer. E a gente pode tremer por uma doença muito mais comum do que a doença de Parkinson, que é o tremor essencial. É um tremor que tem características um pouco diferentes da doença de Parkinson, mas que é, de longe, a principal causa. E o mais importante saber, Marcos, é que o tremor essencial ou essas outras causas de tremores, elas não evoluem para a doença de Parkinson. Então, se o médico avaliou, disse, olha, esse tremor não é Parkinson, a família tem que desencanar, assim, vamos dizer, porque aquele tremor não vai evoluir para Parkinson. Não existe essa relação de que quem tem tremor essencial vai ter Parkinson, pelo contrário. Ele pode até ter, mas será um outro tremor que vai aparecer e a doença pode evoluir. Aliás, a doença do tremor essencial não evolui para a doença de Parkinson. Esse é o ponto principal. Pronto. A maioria dos pacientes já ficam satisfeitos, mas a gente tem que dizer isso para eles. Porque você diz, não, isso é tremor essencial, eu vou passar um remédio, mas se você disser que aquilo não vai evoluir para Parkinson, eles vieram principalmente para saber disso. Eles vão ficar ainda com essa dúvida. Lembrando que a doença de Parkinson, ela tem sintomas bem clássicos, né? Além do tremor, que tem uma característica especial, que é um tremor de repouso. A pessoa está parada, em repouso, e ela fica se tremendo. Esse tremor, ele é geralmente de membros superiores. Ele pode ser, logicamente, um tremor em mandíbula, em outra... mas geralmente de membros superiores. É um tremor unilateral, de repouso, ou seja, treme mais uma mão do que a outra. O famoso tremor de contar moedas, ele está parado e a mão fica contando como se estivesse contando dinheiro, e a outra mão não treme. O tremor essencial difere desse aspecto porque ele é bilateral. E no repouso, o tremor essencial, que é a maioria dos tremores, ele melhora. O Parkinson não, ele melhora quando vai se fazer uma ação. É um tremor que você, quando vai pegar o copo com água, ele para de tremer. Então, o Parkinson, ele, além dessa característica desse tremor unilateral, de repouso, que melhora com a ação, ele tem outros sintomas clássicos. O paciente que tem doença de Parkinson, ele se movimenta muito devagar. Ele tem o que a gente chama de bradicinesia. Tem uma lentificação dos movimentos. Tudo que ele vai fazer é muito lento. Ele vai movimentar o rosto, ele movimenta devagar. Ele vai andar, os passos dele são curtinhos, ele anda mais devagar. Ele não é aquele paciente que tem aqueles reflexos de se movimentar mais rapidamente. Quem tem um hábito de lidar
uma experiência de lidar com o paciente de Parkinson, você não precisa ver nem o tremor quando o paciente entra na sala, porque a maioria das vezes ele vem andando, ele vem em movimento, ele nem está se tremendo, mas ele está rígido, ele está um pouco inclinado para frente, com passos curtos, e aí você observa. Um outro sintoma, além de se movimentar devagar, é a rigidez, né? O paciente fica muito duro. Se você for tentar movimentar ele ativamente, ele tem uma rigidez. Então, além de lento, ele fica rígido. Se ele for se movimentar para o lado, for rodar, ele se movimenta em bloco. Ele não vira o tronco sozinho. Ele se movimenta em bloco. Ele tem essa lentificação, essa rigidez que caracteriza bem o andar dele, que ele inclina para frente, o centro de massa dele está desviado, os passos são curtos, os movimentos em blocos, ele tem pouca expressão facial. Você conversa com um paciente que tem Parkinson, ele não tem mímica facial, ele não quando ele ri, quando ele fica triste, quando ele fica tanto faz, ele não tem aquela mímica, ele está rindo, mas não tem a expressão facial. Além dos sintomas motores, esses que eu falei, do tremor, da rigidez, da lentificação, da bradicinesia e da instabilidade postural, que é isso? Ele vem com quedas que ele não... Assim, não, doutor, eu tô caindo demais, não sei o que é, a gente não... Ele não é porque eu tô escorregando, não tô tropeçando, eu não tenho tontura... eu tô caindo demais, e aí você vai investigar, o paciente tem uma instabilidade postural decorrente da doença de Parkinson. Então, são os 4 sintomas principais: lentificação, bradicinesia, que é a mesma coisa, né? Rigidez, a instabilidade postural e o tremor. Além dos sintomas, Marcos, motores, esses que são os clássicos, né? A gente começou pelo tremor. O paciente com Parkinson, ele tem outros sintomas que, à medida que a doença progride, a gente falou no início que a doença progride, ela vai piorando, aparecem outros sintomas. Ele começa a se engasgar, o que a gente chama de disfagia, o intestino dele é muito preso, ele tem constipação crônica, o indivíduo com Parkinson, ele tem transtornos do sono, ele conversa muito à noite, tem muito pesadelo, tem sonhos vívidos, tem aquele transtorno do sono REM, que ele se movimenta à noite, se debate, movimentos bruscos. Então, o paciente que tem doença de Parkinson, eles têm transtorno do sono REM. Metade deles tem transtorno depressivo maior, eles têm depressão. Então, os sintomas motores são clássicos, eles afetam muito a mobilidade e a vida do paciente, mas o paciente tem sintomas não motores também, que a gente elencou aqui, como no sono, no intestino, no fato de se engasgar e assim por diante. Muitas vezes o paciente chega com um quadro de parkinsonismo, decorrente, por exemplo, de uma medicação, e a diferença que a gente faz, se aquilo é só da medicação ou tem uma doença, geralmente é nesses sintomas não motores. Se ele tem só os sintomas motores clássicos do Parkinson e não tem esses outros, a gente acredita ser só da medicação e não da doença de Parkinson. Tem pergunta aqui, doutor Belizo. Minha sogra, ela está com uns tremores nas mãos, mas não é direto, né? O que é que significa isso? Pronto. O fato dela ter dito no plural, tremores nas mãos, a gente infere que é bilateral. O tremor bilateral, nas duas mãos, ele pode acontecer na doença de Parkinson, mas em fases mais avançadas. Inicialmente, o tremor ele é unilateral. Então, a pergunta, se fosse doença de Parkinson, assim, pelo dado, eu estou dando assim, uma hipótese pelo que foi me dado de informação. O tremor de Parkinson ele seria na mão. Minha mãe, minha avó, ela está tremendo a mão, e esse tremor às vezes, mas sempre aparece quando ela está em repouso. Quando ela está parada, o tremor ela fica se tremendo. Quando ela vai se movimentar, o tremor para. Esse é o tremor do Parkinson. É unilateral. O tremor bilateral, se não for medicamento, se não for frio, se não for outra causa, como estresse, é um tremor essencial. E lembrando que o tremor essencial
tremor bilateral é o mais comum. As pessoas que têm tremedeira, que têm tremor, na maioria das vezes não é Parkinson, é tremor essencial. Tem uma herança genética importante, geralmente tem mais pessoas na família que tremem, eles dizem assim, doutor, minha família todinha tem esse problema de tremor. Tem um caráter genético importante e esse tremor, ele não evolui para Parkinson, essa é a principal informação. Então, como é nas duas mãos, a gente imagina ser o tremor essencial. Certo, mas é tremor essencial e o que é que a gente faz? Tenta confirmar o diagnóstico, se é só o tremor essencial, ver se não tem nenhum medicamento, se não tem estresse que possa estar exacerbando esse tremor. E quando esse tremor tem um impacto na vida do paciente, aí a gente trata. Por exemplo, está incapacitando ele de se alimentar, está constrangendo ele na hora de fazer uma assinatura, na hora de escrever. É um escritor, é um professor, é um escritor que nós temos essas pessoas que foram na idade adulto jovem, eles chegam na terceira idade, eles mantêm o hábito de escrever, precisa assinar documentos, é um comerciante, é uma pessoa que trabalha com artesanato, precisa do movimento fino e está se tremendo toda hora. Então, e piora quando ela vai fazer alguma coisa, aí a gente trata com medicamento. Geralmente existem medicamentos que são bem eficazes nesse aspecto do tremor essencial. Então, não é todo tremor que a gente sai por aí tratando, principalmente no idoso que tem a questão do combate à polifarmácia, do combate ao uso excessivo de medicamentos, porque os medicamentos, cada medicamento tem um risco maior dele ter efeitos adversos. Então, se for o tremor essencial, a gente trata, se for alguma causa secundária, a gente afasta, mas é pouco provável que seja Parkinson. E essa pergunta aqui é bem interessante. Tenho 16 anos de idade, tremo muito minhas mãos e minhas pernas. O que é que pode ser? Já seria um sinal de que ele pode ter Parkinson no futuro? Boa pergunta, Marcos Dantas. O sinal mais precoce das doenças relacionadas ao movimento, principalmente a doença de Parkinson, são outros, não é o tremor, né? Então, muito pouco provável que seja um sinal de Parkinson. É aquela questão, eu tenho tremor, isso vai evoluir para Parkinson? O mesmo risco que tem é de você, Alexandre, qualquer pessoa ter Parkinson lá na frente. Mas pelo fato dela ter esse tremor aos 16, não significa que ela vai ter Parkinson, não. Ela pode até ter por uma uma herança que ela tem de lá na frente ter. E a doença é uma doença que evolui em fases mais avançadas. Por isso que a gente está em idades mais avançadas. Por isso que é o geriatra que está falando, que o paciente que cuida de pessoas idosas. Então, os sintomas mais precoces na doença que acendem alerta para a doença de Parkinson não estão relacionados geralmente com o movimento. O mais comum, em 90% dos pacientes que têm Parkinson, eles perdem o olfato. A anosmia. O paciente que perde o olfato, a maioria deles tem um risco maior de ter doença de Parkinson. E fazendo o inverso, os pacientes que têm Parkinson, 90% deles perderam o olfato antes da manifestação dos sintomas. Um outro sintoma que precede todos os outros é o do transtorno do sono. Aquelas pessoas que conversam à noite, que têm pesadelos demais, sonhos vívidos, se debate à noite, é um sintoma que chama a atenção para sinucleidopatias, ou seja, doenças relacionadas a uma proteína chamada sinucleína, e o Parkinson é delas. Então, aquelas pessoas que têm aqueles sonhos muito intranquilos, essas pessoas têm um risco maior de lá na frente desenvolver Parkinson. O tremor não. O tremor ele não diz se você vai ter Parkinson lá na frente ou não. Esse tremor nas mãos e nas pernas aí deve ser investigado por várias outras causas de tremores que existem nas faixas etárias, principalmente de adultos jovens. Outra pergunta, tenho 45 anos, faço atividade física todos os dias, mas tem uma coisa que está me preocupando muito, esqueço muito das coisas. Se eu guardar uma coisa no canto que eu vou precisar, não lembro onde coloquei, e o pior é que eu esqueço os nomes das pessoas que conheço. Eu que conheço mais não lembro o nome, muitas vezes, morrendo de vergonha, eu pergunto qual é o seu nome que eu esqueci. É muito constrangedor, queria saber se isso já é sinais de uma doença. Pronto. Diferentemente da doença de Parkinson,
o sintoma clássico da demência, que é o esquecimento, principalmente da demência de Alzheimer. Esse sim, quando aparece em idades mais jovens, né, 45 anos, não é a idade de ter doença de Alzheimer, esse sim está dizendo que você tem um risco maior de ter doença de Alzheimer, que se você não cuidar, você pode evoluir com a doença. As pessoas que têm esquecimento em fases mais jovens, elas têm mais risco de ter doença de Alzheimer, isso é fato. A característica desse esquecimento, primeiro, é muito raro uma doença de Alzheimer num paciente com 45 anos. Quando existe, essa doença ela é muito agressiva, uma doença de Alzheimer precoce ou um outro tipo de demência. O paciente com 1 ano, ele está muito afetado pela doença, ele está com muitos sintomas comportamentais, está muito esquecido, está muito sem conseguir realizar suas atividades do dia a dia. Então, eu já vou tranquilizar o ouvinte que ela conseguir ligar para o rádio, perceber o esquecimento, as pessoas que estão realmente esquecidas, e esse esquecimento tem relação com a demência, elas não percebem que estão esquecendo, geralmente são familiares que percebem, ela tem que ficar tranquila nesse aspecto. Mas ela tem um risco maior. Esse tipo de esquecimento, nessa faixa etária aí, Marcos, tem uma relação com o estado emocional do indivíduo. Leia-se transtorno de ansiedade. As pessoas têm um problema, essas pessoas que têm esse tipo de esquecimento, elas têm dificuldade no armazenamento da informação. Elas têm um problema na atenção delas, na concentração. Ela não se concentrou bem no nome daquela pessoa. Ou ela não se concentrou onde colocou o objeto e aí perdeu, guardou uma coisa no canto, esqueceu que guardou. Se for pessoas antigas, assim, que faz tempo que não vê, é natural a pessoa esquecer. Então, esse tipo de esquecimento geralmente está relacionado às emoções, aos transtornos ansiosos, transtornos depressivos, estão relacionados a medicamentos. Hoje a gente tem uma verdadeira pandemia de uso de medicamentos para tratar doenças da saúde mental. E esses medicamentos, alguns deles, principalmente aqueles de receita azul, tarja preta, que eles tratam ansiedade e sono, Rivotril, diazepam, alprazolam, esses medicamentos eles causam muito esquecimento, principalmente nessa memória de curta duração, o que você vai falar e você dá um tempinho, o que é que eu vou aí, aquela palavra não vem, aquele nome daquela pessoa não vem na hora. Então, resumindo, ela pode ter um risco maior, mas no momento provavelmente não é uma demência ainda, não tem sintomas de demência ainda. Ela deve tratar isso, porque isso pode vir a ser um fator contribuidor para ela ter uma demência. Então, você não está se concentrando, o doutor disse que deve ser alguma coisa nas minhas emoções, se observe se ela não é ansiosa, se ela não tem facilidade de preocupação, uma pessoa que se preocupa exageradamente com tudo, uma pessoa que se antecipa a um risco, tem um medo de alguma coisa acontecer, um medo que muitas vezes não requer aquela preocupação toda. Meu Deus, amanhã eu vou ter que pagar essa conta, e hoje ela está com o dinheiro, mais preocupada com se não der tempo, se alguma coisa acontecer, e é um medo inexistente, é um medo antecipatório. Se ela não tem, e isso dificulta ela se concentrar, ela vai guardar uma coisa, e ela está com essa preocupação com o neto, com o filho, com qualquer que seja, e não consegue se concentrar e guardar e lembrar daquilo. Ou ela está muito triste, o pensamento está longe, o raciocínio está lentificado, e ela tem um prejuízo na atenção, na concentração. Então, esquecer requer tratamento, requer avaliação, em qualquer que seja a faixa etária, porque pode ser um pródromo não, eu diria, um alerta para lá na frente ter uma doença de Alzheimer. Eu sei que todo mundo deve estar, meu Deus do céu, eu estou esquecido, todo mundo está esquecido aqui, todo mundo provavelmente deve estar, meu Deus, o doutor está dizendo que esquecimento é um problema que pode dar Alzheimer, e agora? Eu estou com... Não, procure se observar. O doutor disse também que pode ser emoção, estresse, ansiedade, então procure tentar tratar isso e você diminuir esse fator de risco, porque o esquecimento ele traz muitos prejuízos
no dia a dia. Então requer uma avaliação, a gente faz testes, vê a área da memória que está afetada, se realmente é aquela memória relacionada a uma demência ou se está associada a um transtorno do humor. Doutor Belísio, obrigado por sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos, e até a próxima terça-feira. Se Deus quiser, queria, nesse final, lamentar a morte de uma super centenária lá de Timbaúba dos Batistas, Dona Maria Paulina, a mãe do meu compadre, meu amigo, Otenor Júnior, Estênio. Ela faleceu na noite de ontem, eu vi hoje pelas redes sociais. Foi nossa paciente, deixar todos os votos de pesar. Acho que ela tinha 103 anos, era uma super centenária, a matriarca de uma família bastante conhecida lá em Timbaúba dos Batistas, e que Deus possa recebê-la nesse descanso eterno. Até a próxima terça-feira. 8h05, nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco tem o Dr. Márcio Leonardo, subcoordenador do PROCON do nosso Rio.